Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre duas estratégias que eu utilizo através do consórcio. A curto prazo, para quem quer dinheiro rápido, e a longo prazo, outra estratégia que eu utilizo, muito boa, que dá pra gente se alavancar muito mais. Vou falar sobre a estratégia que eu vou estar utilizando agora, que é a estratégia a curto prazo. Eu vou utilizar essa estratégia para levantar um capital que eu vou construir uma casa para vender. Essa casa vai ser padrão Minha Casa Minha Vida. Eu vou gastar ali em torno de 180 mil para estar comprando terreno e construindo essa casa para vender. Vamos ao número. Eu tenho 35 mil. Eu preciso levantar 180, né? Então vou precisar de 145 mil capital através do consórcio para estar fazendo essa construção. Eu tenho 35 mil de capital próprio. Eu vou pegar esse capital e comprar uma carta já contemplada para me alavancar e essa carta contemplada que eu tenho, eu vou dar lance e outras cartas. Eu trabalhar com lance sai mais barato do que a própria carta contemplada, tá bom? E é por isso que eu vou estar me alavancando, comprando uma carta já contemplada e depois pega essa carta e dá lance. 35 mil, comprei uma carta de 86.266. A parcela dessa carta que eu pago R$660. Eu pego esse 86 mil e vou dar de lance em outras cartas para levantar no valor final 180 mil e vou pagar R$819 nesse crédito. Resumindo, eu levantei 180 mil e estou pagando 1.480 de parcela mensais. Entendeu até aqui? Tudo certo? Aqui é uma estratégia a curto prazo. Eu conversando com o engenheiro, vai demorar em torno nessa construção 4 meses. Então, o que é que eu utilizei? Um mês ali para alvará de construção, a averbação desse imóvel na prefeitura para vender na Minha Casa Minha Vida. Essas papeladas, um mês, tá? E aí iniciou a obra, mais 4 meses para iniciar a construção e finalizar, 5 meses e mais 2 meses para vender. Porém, quando você estuda bem o mercado e vê o que é que o pessoal ali daquela região está querendo mais, você consegue ter uma liquidez maior desse imóvel. Então, foi o que eu fiz, eu estudei ali. Então, esse imóvel pode vender antes mesmo de terminar a construção. Porém, trabalhando com essa variável, vamos supor que esse ciclo total durou 7 meses. Em 7 meses, eu vou ter pago R$10.361,68 em parcelas. Eu vou vender essa casa por 250 mil. Peguei 250 mil, vendi a casa. Eu tô com essa dívida do consórcio, que é uma dívida boa, uma dívida barata. Mas eu vou fazer a associação de dívida, que tá esse consórcio. Como é que eu utilizo? Eu faço a associação de dívida, porque aí eu consigo ter um desconto muito bom na hora que for quitar esse imóvel. R$170.688,72. Essa é a minha associação de dívida que eu vou quitar. Aquele dinheiro que entrou, 250 mil, menos a associação de dívida, 170 mil. Sobrou líquido 79.311. E aí tem o imposto, né? 15% sobre ganhos de capital. E aí eu vou ficar com 67.414. Menos o que eu dei ali, né? Que eu tirei no meu bolso, 35 mil e as parcelas. Sobrou líquido 22.053 centavos. Sobrou líquido isso em 6 meses, que dá mais de 50% ali, né? 52%, 54% de rentabilidade em 6 meses. Essa é a estratégia que eu utilizo a curto prazo. Estamos com 4 minutos de vídeo, expliquei aqui como eu utilizo o consórcio a curto prazo. Que tem gente que pensa que o consórcio a curto prazo não funciona muito. Vai ter que esperar. Não, essa aqui a gente trabalha a curto prazo. O dinheiro sai um pouco mais caro trabalhando a curto prazo, porque a gente está dando um lance. Porém, essa estratégia é boa para a gente que está começando ali, querer aumentar esse nosso capital de início. Então, essa estratégia é muito boa. Se ficou alguma dúvida em relação ao consórcio a curto prazo, como utilizar, manda mensagem para a gente que a gente faz uma reunião. Agora, falar dessa estratégia a longo prazo, que é uma das estratégias que eu acho sensacional, tá?
porque o dinheiro é muito barato. Nessa estratégia a curto prazo, o que é que eu faço? 2 cartas, uma de 100 mil e outra de 80 mil. Por exemplo, tem um cliente meu, fez um projeto para ele a curto prazo, 800 mil, eu fiz 8 cartas de 100 mil. Por quê? Porque a curto prazo e alguma carta eu posso dar outro tipo de lance para diminuir o tanto que eu tiro do bolso. Eu utilizo essa estratégia. A longo prazo não, eu faço só uma carta. Por quê? Porque eu vou deixar essa carta se contemplar. Então, por exemplo, eu fiz uma carta de 1 milhão a longo prazo. Pago essa carta lá de 1 milhão para ser contemplado mais na frente. Eu botei 3 anos. Daqui a 3 anos essa carta foi contemplada. E o interessante que é essa carta, eu botei junto com o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que reajusta esse crédito. Qual é a vantagem? Tem o ônus e o bônus. O ônus é que demorou para ser contemplado, né? 3 anos. O bônus é o quê? Que a taxa administrativa caiu. Quando eu fiz o contrato desse consórcio de 1 milhão, eu pago 24% de taxa administrativa nesse prazo total. Agora não, agora caiu, que é o bônus. Então esse INCC ele reduz também a taxa administrativa. Então a taxa administrativa está agora 22%, 1% ao ano. Então, cara, é muito bom, né? Então, tô pagando 1% ao ano de taxa administrativa, né? É muito baixo. Cara, se você chegar para qualquer empresário, construtor e oferecer um crédito com 1% ao ano, cara, é muito baixo. Você pega esse valor e botar numa poupança, já se paga, ainda sobra um capital ainda para você investir, né? Ali aquela rentabilidade anual. Então é muito baixo, utilizando o consórcio dessa forma, né? A longo prazo, se planejando. O tanto que eu paguei durante esses 3 anos, a parcela é R$ 3.363. Nesse período de 3 anos eu paguei 130 mil, que dá em torno ali um pouco mais de 10%. Então, cara, eu dei um pouco mais de 10% para pegar um crédito de 1.157.000. Então é muito bom, sensacional usar essa estratégia nesse período para longo prazo, se programar. Por quê? Aí que entra o pulo do gato. Tá utilizando essa estratégia para construir ou para investimento. Eu não vou precisar me desfazer desse crédito. Quando eu construir minha casa de 1 milhão e vender ela por 1.600.000, eu não vou precisar fazer a assunção de dívida. Diferente do financiamento, né? Quando você constrói utilizando financiamento, aquele valor que a outra pessoa comprou do banco dela vai quitar o seu saldo devedor, interveniente quitante. Você vai precisar construir a casa de novo. Vai entrar com outro processo burocrático que só para você levantar esse valor de novo para estar construindo. Consórcio não, você faz uma vez e pronto. Fez ali e é muito mais simples. O processo de liberação do crédito do consórcio, liberou o consórcio, pronto. Fica usando esse crédito até acabar. Essa é a vantagem, você esperou para pegar esse crédito e aí quando você pegou esse crédito não precisa se desfazer dele, fazer a assunção de dívida, porque é um crédito barato. Você tá ali utilizando a estratégia a curto prazo, pagando e aí, por exemplo, sua carta foi contemplada. Cara, você vai pegar um crédito ali pagando 1% ao ano, bem tranquilo, constrói, faz outros investimentos e um crédito barato. Essa é a vantagem de estar utilizando consórcio. E mesmo assim, eu tô com financiamento ativo, vai dar algum problema? Não vai dar. Por quê? Porque quando o processo de liberação que a gente utiliza aqui com o consórcio, não vai ver se você está tomado, se você tem outra dívida no mercado. Não vai ver. Vai ver o quê? O tanto que você ganha é 3 vezes maior do que o valor da parcela. Pronto. Outra vantagem desse crédito de 1 milhão é a parcela, que ela é uma parcela de R$ 3.366. 1 milhão. 1 milhão, se você botar 1 milhão com o construtor, vai fazer diferença, né? Se você tirar 1 milhão no construtor, vai fazer muita diferença. Mas se você tirar 3 mil do construtor, não vai fazer tanta diferença. Então, é uma estratégia boa para você estar utilizando também. Eu utilizo ela, eu tenho algumas cartas maiores. Eu vou deixar essas cartas se contemplar, né? Trabalhar no sorteio. E, cara, o bom disso, sabe o que é? É porque essa carta pode ser contemplada esse mês. E aí eu já levanto esse valor. Esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida em relação
a como utilizar o consórcio para construir, manda mensagem para a gente que a gente faz uma reunião para você, explica melhor a forma de liberação do crédito. E eu já estudei sobre financiamento, financiamento para aquisição e construção. É bom, não vou negar, para investimento é bom, porém dá muito mais trabalho do que você utilizar o consórcio. A questão da liberação do crédito do consórcio é muito mais simples, esse processo de liberação de crédito. Então, manda mensagem pra gente que a gente faz essa consultoria para você. Valeu e um abraço.